Não basta essa boa intenção, não basta estar escrito num papel que você tem direito àquilo, tem direito a mais isso, tem direito a mais isso. O que importa são os recursos que a gente tem. Seria possível dizer que em diferentes instantes da história recente, no século XX, por exemplo, grupos de jovens aderem com maior facilidade a esta ou aquela tendência ideológica e que depois de algumas décadas de jovens mais associados ou mais atrelados ou mais claramente ligados à esquerda, estariam dando espaço hoje a jovens que simpatizam mais com a direita? Ou seria possível dizer, nesse começo de século XXI, que jovens se posicionam à esquerda em proporção semelhante ou de forma tão intensa quanto jovens se posicionam à direita e que não seria mais, de acordo com alguns, estranho que as pessoas se posicionassem neste ou naquele, mas que pudessem se posicionar em ambos os espectros ideológicos, se é que essa questão ideológica ainda faz sentido. Joel, hoje, jovens posicionados à direita, entendida aqui sob o seu semblante de uma lógica mais liberal, fazem sentido e se sentem confortáveis na sociedade? Acho que cada vez mais fazem sentido e se sentem confortáveis. Na verdade, talvez fazer sentido, dada a história do Brasil, na minha opinião, sempre fez, mas era uma posição muito minoritária, sabe? Eu, por exemplo, quando eu entrei na faculdade, um autor aí liberal que hoje em dia é usado até como um símbolo aí do que poderíamos dizer o movimento, Mises, Ludwig von Mises, um autor economista austríaco, leitura um pouco difícil até. Era raro o professor que tivesse ouvido falar dele. Hoje em dia, você vai numa faculdade, mesmo cursos que não são de economia, certamente grande parte dos alunos já ouviu falar. Não porque tenham lido a respeito, Mises acaba funcionando um pouco como Marx funcionava, alguém que é um símbolo, mas que pouca gente efetivamente leu, mas porque realmente existe um movimento crescente, um grupo de pessoas que tem tornado essa posição política, filosófica, ideológica mais palatável, mais possível, mais confortável, como você disse, no meio jovem, estudantil brasileiro. Então acho que tem sinais claros de mudança, sim. Agora, parte desses sinais têm sido dados, ou por vezes, sinais são dados em distintas carreiras que parecem se apropriar de determinados sinais. Você citou, por exemplo, a questão da economia. É mais natural ser de direita no mundo da economia e é menos natural ser de direita, por exemplo, principalmente no mundo acadêmico da filosofia? Eu diria que de todas as disciplinas, de todos os cursos, a economia, por ela ter como parte da formação dela e dos autores mais relevantes dela, de como a economia é feita hoje em dia, pessoas que são claramente liberais na defesa das instituições, de como eles acham que deve ser uma economia, a política de um governo, como a economia deve ser gerida. Então acaba que naturalmente sim, tem um pouco mais, uma naturalidade maior de você encontrar liberais justamente nos cursos de economia. Tá? Mas isso hoje em dia acho que está cada vez menos forte. Assim, antes, uma crítica que eu fazia, os liberais eram basicamente um discurso econômico. Eram basicamente economistas, pessoas partindo do ponto de vista econômico. Isso ainda é forte hoje em dia, mas você tem liberais, ou pensamento liberal vindo de várias outras fontes aí. Pessoas da filosofia, eu sou um desses casos, embora tenha um pezinho ali na economia também. Da psicologia, conheço psicólogos, da comunicação, então acho que está tendo uma pluralidade maior, que eu acho muito rica. Não dá para você ficar só com aquele discurso economês, né, aquele discurso técnico, econômico, que tem sua relevância, é muito importante também, mas não é tudo, né? Agora, Joel, não parece estranho que, se nós pensarmos do processo de redemocratização para cá do Brasil, tenham surgido tão poucos partidos que, de alguma maneira, e a despeito do que efetivamente fazem, porque a gente sabe que existe uma distância entre o que escrevem nos seus programas e colocam nas suas siglas e efetivamente fazem. Mas não parece existir uma distância muito significativa entre poucos partidos de direita, por exemplo, Partido Liberal, Partido da Frente Liberal, e não consigo me recordar aqui de outro partido grande, talvez exista aí o PSL, num processo de formação do Livres, talvez mais recentemente também o Novo. Não é pouco em termos de representação formal e clara política para um movimento que talvez atinja mais pessoas? Eu acho que está crescendo, eu acho que reflete um pouco o que é a realidade também do que a gente pode chamar de um movimento liberal brasileiro, não é um movimento de massa, certamente, talvez nem deva sê-lo.
E eu faria uma distinção aí entre o que foi PFL, Partido Liberal, depois PFL Democratas, né? Certas alas do PSDB também, que às vezes trazem pautas liberais, e uma outra coisa que são partidos que tentam, isso é uma coisa mais recente, que tentam realmente vestir uma identidade mais liberal, digamos assim, em todos os pontos de vista, mais plena. Um exemplo seria o PSL, que está com essa frente, o Livres, que tenta trazer tanto no âmbito social, cultural, quanto no econômico, pautas bastante identificadas com essa bandeira, com essa ideologia, e o Novo é outro grande exemplo também, que está trazendo, focado bastante na coisa da economia e de um Estado mais eficiente, de um Estado mais enxuto, que faça a economia funcionar. Acho que eles trazem, a primeira vez, aí sim, de uma forma que tenta ser um pouco mais pura. Assim. Eu não necessariamente também vejo isso como o grande caminho, sabe? Não, os liberais, cada um vai ter a sua igrejinha, os liberais vão ter a sua igrejinha liberal pura também, que vai lá defender seus ideais na bancada e com o tempo, conforme cresça a bancada, traga a mudança. Acho legal que exista algo que faça isso, mas não sei também se é o caminho. Acho que existe um certo discurso público que perpassa os diversos partidos e que eu vejo no caminhar dele ao longo da história, especialmente da história recente, uma caminhada numa direção, sim, mais liberal. Eu acho que se a gente pegar a cabeça média dos políticos, não estou falando do político puramente fisiológico, que não está nem aí para as ideias ou para a discussão, mas a cabeça daqueles que se importavam, que queriam um Brasil melhor, que estão lutando por mudanças reais na sociedade. Eu acho que se a gente pega a cabeça média do que era um político com essas características nos anos 80 e compara com hoje em dia, eu acho que hoje em dia tem um discurso e uma certa ideia da importância dos processos de mercado, de você deixar que o sistema de preços funcione, por exemplo, que o governo não deve ser tão interventor nas microdecisões econômicas dos agentes no dia a dia. Eu acho que você tem alguns ganhos aí, claro, falei muito do aspecto econômico, né, que é justamente aquele que eu disse que não é o único, mas enfim, ele importa também, especialmente num país como o Brasil. Mas eu acho que esse tipo de discurso está se tornando, sim, algo mais partilhado entre os diversos participantes aí do debate político. E isso eu acho muito relevante. Tá? As duas coisas são importantes. A criação de partidos claramente identificados com a bandeira. Não sei se esse é o caminho que vai trazer o liberalismo para o Brasil. Acho que essa ideia pura jamais se concretiza assim na realidade. Mas, por outro lado, uma influência no debate político, no debate público. E isso eu acho que aconteceu também. Ou seja, essa influência é uma influência que nos, pensando em termos de um espectro, nos levaria mais à direita. Quer dizer, a um semblante mais liberal ou um semblante menos de esquerda do que em outrora, a despeito de a gente chegar em algo que os liberais considerariam ideal. Exatamente, concordo plenamente. Lembrando que direita aqui é esse saco de gatos que pode querer dizer o que a gente quiser. Tá? Mas se a gente pensar nela como, sim, uma ideia mais liberal, ou seja, o que eu estou querendo dizer com liberal aqui? Uma ideia de que a sociedade tem uma ordem própria e que não é preciso que a autoridade, que alguma autoridade esteja a todo momento determinando tudo o que se passa dentro da sociedade. A sociedade, a ordem social, não é uma criação do Estado ou de nenhuma outra instituição, de nenhuma outra organização, mas é um processo que está em andamento, um processo que é em larga medida espontâneo, no sentido de que nenhum agente, nenhum participante dele pensou ou desenhou aquele processo, aqueles resultados, mas é um processo que acontece e cujos resultados, muitas vezes, o mercado não é a única coisa, não é a única coisa que precisa existir, mas muitas vezes, em condições que a gente pode discutir também, produz resultados que são bons para todos os participantes. Tá? Então, eu acho que tem uma sensibilidade maior para isso hoje em dia do que tinha lá atrás, quando, vamos lembrar, há 30 anos atrás, por mais anacrônico que pareça, um modelo de economia plenamente planificada e planejada como era a União Soviética, ainda era algo defendido a sério por pessoas discutindo o Brasil e vendo aquilo como uma alternativa. O sumiço desse tipo de pensamento, para mim, é claro. E eu acho que o que a gente tem no lugar são mais intervenções ou menos intervenções, mas dentro de um entendimento de que o indivíduo importa, de que você não precisa dar os valores para as pessoas vão definir como elas querem viver, quem elas querem amar, o que elas querem fazer, o que elas querem consumir. Então é nesse sentido que o indivíduo é o senhor daquilo que diz respeito a ele e que o papel do Estado é muito mais digamos, administrar os conflitos que possam surgir, compensar algumas injustiças que possam ter sido derivadas do processo histórico, mas não é o papel de estar desenhando e moldando a sociedade a cada momento. Isso eu acho um grande passo bastante claro numa direção mais liberal. Perfeito. Então a gente está numa direção. Como você se assume pessoalmente como um cidadão, um indivíduo liberal, mas também assume que a gente não chegará ou dificilmente chegaremos em um Estado liberal no seu sentido mais puro, em que medida você entende a importância dessa tolerância às diferenças e a possibilidade de diálogo com pessoas que certamente pensam diferente de você
num sentido ideológico, e o quanto que você entende que exista espaço para esse diálogo numa sociedade tão intolerante em alguns momentos? Eu acho que esse diálogo, essa tolerância é fundamental, porque jamais uma sociedade é diferente de uma igreja, é diferente de um clube, em que, digamos, pessoas que pensam igual foram ali se encontrar e, mesmo nesse, você vai ter divergências também, mas mesmo assim você tem uma coesão muito maior. Uma sociedade não. Uma sociedade é algo do qual a gente faz parte sem nunca ter tido a decisão de fazer parte dessa sociedade. Envolve milhões de pessoas e certamente envolve, portanto, visões muito diferentes acerca do que fazer. E nós temos um grande meio de alterar radicalmente a sociedade, que é o Estado, que concentra um poder enorme em suas mãos, talvez menor do que em outros tempos, mas enorme mesmo assim, e que, portanto, o jogo está aberto para nós irmos lá e tentarmos fazer com esse Estado aquilo que a gente julga que é melhor. Dado que existem tantas ideias conflitantes, ou a gente chega num acordo, ou a gente é capaz de conversar uns com os outros, ou a gente, em última análise, parte para a guerra. A guerra que começa com a mentira aberta, que está se tornando, infelizmente, tolerável aqui hoje em dia, sobre o outro lado, e construindo uma narrativa que você sabe que não é verdadeira, mas que seguidores com um alcance de informação bastante limitado vão seguir aquilo, vão acreditar naquilo, vão se tornar cada vez mais fanáticos por aquilo, mas que, em última análise, pode partir até para a violência física. Eu acho que uma das grandes virtudes que o Brasil tem historicamente, isso tem um lado ruim também, mas tem um lado, as pessoas sempre olham para o lado ruim, né? O país do compromisso, do jeitinho, de que todo mundo meio que se ajeitando ali. Por outro lado, essa sabedoria política que o Brasil tem da conciliação, ela é algo que talvez precise ser um pouco resgatado nesse momento, em que a gente está olhando para a classe política, totalmente corrompida, concordo, mas que também tem alguns saberes ali. Por exemplo, o saber de que, olha, ali tem gente representando populações com ideias, com valores, com origens totalmente diferentes. E não estão partindo para a guerra, enquanto outros países talvez estivessem partindo para a guerra. Então, essa virtude política de saber conciliar, de saber fazer uma negociação, é algo que não pode ser jogado fora junto da nossa condenação à corrupção, que é algo que eu vejo um pouco, sabe? Essa revolta contra a classe política, eu sou liberal, eu sou conservador de direita, eu sou socialista. Se o meu representante não está ali seguindo a minha cartilha do início ao fim, 100%, então ele traiu, então ele não me representa mais, então eu não quero saber, não é aquilo, não acredito naquilo, aquilo lá se vendeu. Não é bem assim, né? Porque ele não está ali para impor sobre uma sociedade enorme uma visão. Ele está ali para trazer aquelas ideias, aqueles valores, para de alguma maneira chegar num consenso que, em questões que ele julga importante, consiga caminhar um pouco numa direção melhor do que a original. E a gente espera que os participantes, que haja participantes em todos esses lados que estejam honestamente nisso, que estejam, embora com visões diferentes, querendo um Brasil melhor também, digamos assim. Tem muitos que não, tem uns que usam a visão e que a gente suspeita que não querem um Brasil melhor. Mas tem outros que sim, que realmente há discordâncias e querem. E entre esses, é preciso que possa haver um diálogo cooperativo e não uma guerra, uma luta cada vez mais acirrada e distante, porque senão realmente o caminho é o desfacelamento social, a disfuncionalidade ainda mais profunda, com o Estado indo à falência, afundando na nossa frente aqui, olhos vistos, e a população no estado de guerra civil. Estou exagerando um pouco, talvez, claro. Mas um estado de polarização aqui muito, muito negativo, na minha opinião. A gente está começando até aqui, a gente não se toca muito disso. No Brasil, as diferenças ideológicas e partidárias nunca foram, na minha opinião, não são tão fortes como são, por exemplo, em países hispânicos da América do Sul, no qual você ser pró-Kirchner ou contra o Kirchner é um motivo de uma briga feia e de não se falar mais. Você ser pró-Chaves ou anti-Chaves na Venezuela é motivo de cortar relações totalmente. E mesmo nos Estados Unidos, você tem uma situação em que muitos eleitores republicanos, por exemplo, e democratas, sequer conhecem, no seu meio social, alguém que defenda e que vote no outro partido. Porque até geograficamente a coisa ali está totalmente dividida. O Brasil acho que sabe viver melhor, conviver melhor com a mistura, com pessoas com ideias diferentes, valores diferentes, práticas e modos de vida diferentes, juntos ali, chegando aos seus equilíbrios, chegando em suas negociações. Acho que isso é uma virtude. É uma virtude liberal também, no sentido de que tolera a existência de um outro que não concorda com você. Então acho que esse também é um ponto que eu trago como liberal. Agora, a gente não corre o risco aí de estas pessoas se reconhecerem como traídas por diferentes lados e passarem a negar a política de uma forma muito perigosa? Acho que é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão, talvez antes a gente pudesse criticar a população, aí, a classe média, sei lá o quê, por ser um pouco alienada, entre aspas, vamos dizer. Não se importava muito, é tudo corrupto mesmo, mas não tenho o que fazer, eu vou seguir com a minha vidinha aqui. Hoje em dia as pessoas se interessam pelas questões políticas, estão discutindo, mas eu acho que trazem isso que você falou. Essa ideia, então, que se o político está lá é para representar uma certa cartilha, um certo ideal, um certo credo, uma certa escritura, e que ele tem que impor aquilo a ferro e fogo. Se ele não estiver fazendo isso, ele está traindo os meus ideais, ele está se vendendo ao outro lado. Eu acho que isso é uma visão que, no fundo, nega
uma premissa básica do funcionamento que é uma democracia, sabe? Se você está numa democracia, você tem que reconhecer, primeiro, que você não vai estar por cima o tempo inteiro, não vai ser você que vai estar dando as caras o tempo inteiro, mas e outro, que é igualmente importante, que não é uma cruzada do bem contra o mal. Se você vê a luta política basicamente como uma cruzada entre o meu lado, o lado do bem, e tanto faz aí se você defende uma pauta de esquerda, do mais direitos, e contra-reforma, uma pauta liberal de direita, mas o meu lado, como o lado da virtude, do bem, se o outro lado, ele está ali não porque ele quer uma sociedade melhor, mas ele discorda de você em alguns pontos, mas porque ele fundamentalmente quer a destruição da sociedade, ou ele quer enganar a população para se beneficiar, se você olha a disputa política assim, não existe espaço na sua mente para uma ideia de democracia, porque o outro lado está desqualificado de antemão. Ele não quer o bem, ele não, no máximo eu tolero ele porque eu não tenho força suficiente para esmagá-lo, mas se eu tivesse, obviamente o caminho dele é a prisão, é o manicômio, ou algum outro destino que não está de igual para mim, discutindo o que a gente vai fazer com esse país. Se a gente quer viver numa democracia, acho que a maioria das pessoas querem, vão ter que fazer esse exercício de dizer, olha, tudo bem, talvez o papel do meu representante não seja esse de ser um mero porta-voz intransigente de um grupo de ideais. E daí acho que precisa de um amadurecimento do que significa política, do que significa democracia, que é a substituição do que num outro estado poderia ser a guerra, poderia ser a gente querendo matar uns aos outros para impor a nossa vontade, de dizer, não, a gente não vai fazer isso. Por que não? É só porque o meu lado agora está fraco, mas o dia que eu estiver forte daí eu vou querer isso? Não, não é por isso. É porque eu realmente acredito que a gente tem visões diferentes, eu valorizo, a nossa convivência é o que eu valorizo, eu acho que é importante que a sociedade funcione em uma boa medida para todos, então vamos sentar aqui e vamos tentar fazer, em meio a todos os jogos de interesse, em meio a todo o jogo político, em meio a toda a corrupção que a gente sabe que existe, tentar fazer algo que seja melhor. E que daí vai exigir sim que você abra mão de diversas coisas em diversos pontos. Mas é uma exigência do funcionamento da democracia. Sem isso, no máximo, você tolera a democracia até o dia em que você não precisa mais tolerar e impor sua visão. A gente tem uma situação em que a esquerda, ou pessoas que se posicionam à esquerda, reconhecem que existe uma necessidade de releitura, ou mesmo que existe uma flexibilização de alguns quase dogmas, ou que existe uma modernização ou uma demanda por modernização do discurso de esquerda. Em que medida, quando a gente olha para o pensamento liberal promoveu algo semelhante no sentido, nas últimas 2 décadas, de dizer que se flexibilizou um pouco em relação àquilo que também poderiam ser chamados de alguns dogmas, ou que pelo menos passou a se modernizar no seu discurso. É possível traçar um cenário do que seja uma nova lógica liberal? Eu acho que tem algumas mudanças importantes nesse discurso, nesse tipo de pensamento, especialmente quando aplicado ao Brasil. Eu acho que um lugar comum de um discurso liberal, talvez norte-americano, que é o combate, por exemplo, a políticas sociais voltadas à redução da miséria ou da pobreza. Acho que isso aqui no Brasil já foi reconhecido, e mesmo em outros países também já foi reconhecido que não. É perfeitamente, se a gente vai combater gastos excessivos do Estado, certamente a gente não deve começar por aí. E que esses podem estar tendo um papel importante numa sociedade em que você tem uma carência muito grande. Então, acho que você tem, primeiro, uma sensibilização maior à necessidade de certas intervenções estatais, no sentido de agir na base da pirâmide social, para dar mais oportunidades para essas pessoas que não têm os meios necessários para gerar o valor, para integrar realmente uma sociedade de mercado e produtiva como a gente gostaria. Então, acho que tem abarcamento dessa questão. Acho que tem outras também. Acho que talvez o discurso ecológico, que inicialmente era visto com muita ceticismo, às vezes um ceticismo irracional também, tentando negar a todo custo que existam problemas ecológicos que talvez demandem, sim, alguma ação coletiva mais eficaz do Estado, talvez aí também haja uma abertura para outro jeito de pensar. Mas daí o que o liberalismo traz? Ele apenas adapta? Não, então estão dizendo que realmente temos que barrar a emissão de carbono, então vamos barrar a emissão de carbono de uma forma crítica? Não. Entendendo o processo virtuoso e rico que é esse processo de mercado, que gera riqueza para as pessoas, essa ordem social, vamos pensar então como é que a gente pode trazer essa demanda ecológica de uma forma que os incentivos econômicos não fiquem mais brigando contra ela o tempo inteiro, apenas, sei lá, proibindo a emissão de carbono ou proibindo o desmatamento, mas vamos pensar em formas de tentar criar incentivos para que a busca dos objetivos das pessoas passe também por uma preocupação ecológica. Então, por exemplo, que tal se a gente substituir um pouco de alguns impostos que a gente cobra na produção de maneira geral, a gente substituir por taxas para emissão de gás carbônico, por exemplo. Daí você está pensando, você vai ter o Estado arrecadando a taxa como sempre, mas
Ao invés de punir a atividade produtiva normal, como você fazia antes com um imposto mal pensado e mal formulado, acho que essa é uma grande pauta do liberalismo no Brasil, nossa carga tributária pesada e complexa, mas em vez de impostos ruins, que estão basicamente desincentivando, punindo a atividade econômica, você vai ter um que diga, olha, você está, ao poluir o ambiente com a sua atividade, por exemplo, numa usina, você está gerando um custo para as outras pessoas e essa taxa representa esse custo que você está gerando. Você está substituindo um imposto ruim por um imposto que gera um efeito positivo no final das contas. Um imposto que incentiva, uma taxa que incentiva as empresas a poluir menos de agora em diante, por exemplo. Então, acho que esse é o tipo de inteligência liberal que chega para um debate como o ecológico, por exemplo, que acho que é outra coisa que surge aí como uma pauta possivelmente muito importante aí dos próximos anos. Existe espaço no país para essa inteligência no sentido da cobrança que o Estado faz à sociedade de impostos, taxas e etc? E mais, existe espaço hoje no Brasil para se discutir privilégios que de uma certa forma parecem fazer com que as pessoas se utilizem de forma bastante questionável dos recursos públicos em benefício de um corporativismo bastante danoso à sociedade brasileira? Quanto ao primeiro ponto, acho que sem dúvida existe. Eu, inclusive, voltando aqui um pouco para o que foram aquelas jornadas, protestos de 2013, em junho de 2013, acho que uma das grandes pautas que surgiu dali, mais do que a questão específica do transporte ou da passagem, eu, aliás, discordo que o preço da passagem tem que ficar congelado, acho que esse é um uso espúrio dos recursos do Estado para beneficiar certos grupos, mas acho que havia ali uma revolta maior com uma percepção de que o Estado brasileiro não nos provê serviços com o mínimo de qualidade que a gente espera. Em que uma população que via sua vida melhorar em diversos aspectos, estava viajando de avião, em 2013 ainda estava, agora talvez esteja menos, mas ali ainda estava, ainda tinha a ilusão de que o progresso tinha vindo para ficar. Mas que estava consumindo mais, estava viajando de avião, tinha acesso à tecnologia, à comunicação, muitas coisas melhorando a seu redor, educação melhor, às vezes até cursos de inglês, por exemplo, também. E enquanto isso, os serviços centrais do Estado, que ele fornece à população, parece que estão defasados, estão muito ruins. O Estado é visto, então, como uma... As pessoas cobram o Estado como elas vão cobrar qualquer empresa. Se eu pago um preço, eu exijo um serviço daquele valor, senão eu quero ir embora. O problema do Estado é que a gente ir embora ou contratar outro é muito mais difícil. Mas a gente paga bastante para o Estado brasileiro, só de impostos deve estar aí uns 34%, 35% de tudo que a gente produz num ano. E o que a gente recebe de volta? É compatível com o que outros estados no mundo, que cobram menos do que o nosso, oferecem? Não é compatível. E acho que a população está ficando cada vez mais atenta a isso, e isso entra como uma das bandeiras fortes de uma proposta liberal, que é o seguinte, olha, vamos tornar o Estado mais eficiente, vamos melhorar a proporção entre o que a gente paga e o que o Estado oferece? E ao fazer isso, será que existe um espaço? E eu acho que existe. Para o Estado oferecer coisas melhores e ainda assim cobrar menos, existe esse espaço. Porque o nosso, felizmente para a bandeira liberal, tem alguns frutos muito fáceis de pegar aí, a gente está com o Estado numa situação bastante ineficiente. Olha a nossa carga tributária, olha os nossos impostos, como é que são. Olha como é que o Estado lida com o nosso dinheiro, mandando todo o dinheiro que se coleta no Brasil inteiro até Brasília, para depois ser redistribuído de acordo com critérios mil, perdendo muito dinheiro nesse processo. Olha a relação do Estado com as empresas mais próximas a ele. Acho que existem muitos espaços aí de que essa ineficiência se desenha. Olha o funcionalismo público, olha o que se criou de privilégios para o funcionalismo público e que não deveriam existir assim. Por que um cara que se formou numa faculdade tem um salário X, se vai trabalhar no mercado, sem estabilidade, com INSS, e o cara que vai trabalhar, consegue passar no concurso com a mesma formação, ganha muito mais, com estabilidade, com aposentadoria do funcionalismo público totalmente diferente do INSS. Então, acho que tem muitas pautas aí que surgem e que vão nessa direção, de querer um Estado mais eficiente, um Estado que retorne serviços melhores e que pese menos nas costas das pessoas. Quanto ao outro ponto, ele é mais sensível, ele é mais difícil. Todo mundo, de alguma maneira, nesse jogo, esse jogo não está aí à toa. Está aí porque grande parte da sociedade, se não quase que sua totalidade, de alguma maneira também puxa um pouquinho um benefício para si. Tá? Digamos que é meio que um cabo de guerra de todos contra todos. Todo mundo tentando puxar um pouquinho mais do feijão para si. O problema é que no saldo geral quase todos aí saem perdendo. Alguns saem ganhando muito. Mas muita gente que acha que ganha um pouquinho nesse jogo, no fundo sai perdendo. Poderia estar vivendo numa sociedade melhor, com serviços mais eficientes, pagando menos impostos, tendo mais controle, mais escolha sobre a sua vida, com mais opções de formas de vida, mais opções de consumo, mais opções de lazer, e tendo que talvez trabalhar menos se quisesse, porque tem que pagar menos imposto, estaria pagando menos da sua renda para o Estado também. Então acho que daria para estar melhor para grande parte dessa sociedade. Mas daí realmente vai ter um exercício de desprendimento em certo momento e de dizer, olha, eu sou formado em filosofia, por exemplo. Surge a questão, será que filosofia tem que ser dada no ensino médio como obrigatória em todo o Brasil?
e a categorias organizadas de filósofos, de professores de filosofia, tenho certeza, é claro que sim, filosofia é tão importante, não sei o quê. Cada grupinho vai ter o seu argumento, sabe? Mas, no fundo, cada um está defendendo o seu também. E eu já parto de uma posição diferente. Não precisa. Vamos... Tudo bem que vai ser um pouco mais difícil de eu achar emprego, se for necessário, mas não precisa e acho que tem outras prioridades que tem que vir antes. Acho que esse é um exercício importante para todos. Nesse sentido, da obtenção do privilégio para determinados segmentos da sociedade, sobretudo aqueles mais relacionados às questões públicas, de acordo com essa sua reflexão, nesse sentido, as críticas não seriam críticas atreladas à mudança, mas críticas atreladas à inveja. Eu te critico privilegiado porque eu não tenho o privilégio. E não porque eu consigo fazer uma leitura de que nenhum de nós deveríamos ter o privilégio em nome de algo mais razoável, se este algo é efetivamente mais razoável. É possível pensar dessa forma? Acho que isso existe em grande parte. E aí tem que mudar a cultura. Eu sou contra o funcionário público porque eu não passei no concurso, ou porque eu não tenho a possibilidade, eu gostaria de estar lá se fosse ele. Existe um sonho partilhado no Brasil, eu nem acho isso tão ruim, um sonho de que, digamos, a razão de você existir, a sua grande aspiração na vida, não é o seu trabalho profissional. Na verdade, você gostaria de viver numa situação que você tem sua renda garantida e que pode se dedicar ao consumo, ao lazer, à convivência. O problema é que isso, se a gente tem um dos resultados disso, é essa situação muito disfuncional em que o Estado acaba sendo o grande esteio de todos esses anseios. E como é que ele paga por isso? Paga tirando de você do outro lado. Então, muita gente que acha que está ganhando, no fundo está perdendo. Então, concordo, tem um lado de inveja. Não acho que isso seja parte de uma crítica moral ao povo brasileiro, portanto, acho que assim, isso que a gente está chamando de inveja aqui vai ter outros benefícios, vai ter outros aspectos que talvez sejam positivos, mas sim, do ponto de vista da nossa organização institucional, sim, a gente tem que trazer esse um passo a mais, assim, olha, estenda a sua visão, um horizonte alguns quilômetros à frente, alguns dias à frente, vamos olhar um pouquinho mais no longo prazo. Abra mão do seu pequeno benefício agora, esperando e exigindo que os outros também façam o mesmo, para organizar algo que funcione sim melhor para todos. Espero que seja possível isso, espero que a gente consiga falar mais alto do que essa pequena inveja que pode estar aí por trás de muito da revolta. Vou tentar juntar duas partes da sua fala. Numa em que há um reconhecimento de que determinadas políticas sociais, em outrora criticadas por pensamentos mais liberais, hoje são compreendidas como necessárias em determinados instantes ou em determinadas realidades, e um instante em que a gente fala de um Estado muito grande e que tem que pagar um preço e que isso, por vezes, pode tirar das pessoas certos confortos com os quais elas não estariam acostumadas, mas que a gente precisaria, né, reformatar as nossas ideias em relação a ele. Pensando no Estado brasileiro criado a partir ou desenhado a partir da Constituição Federal de 1988, existe espaço para esse Estado? Esse Estado que oferta muitos direitos, que oferta muito às pessoas um sentimento de uma presença muito significativa em suas vidas no que diz respeito à realidade. Existe espaço para esse Estado? Dada a configuração legal que a gente tem hoje? Perfeitamente. Eu, paradoxalmente, acho que existe. Porque eu acho que a Constituição também, ao multiplicar tanto os direitos, já estamos chegando numa situação em que está muito claro que você não satisfaz todos aqueles ideais de direitos de uma legislação, de uma Constituição ao mesmo tempo. Um tira do outro, sabe? Então, acho que a inflação de direitos, de certa forma, também está trazendo essa clareza de que não basta essa boa intenção, não basta estar escrito num papel que você tem direito àquilo, tem direito a mais isso, tem direito a mais isso. O que importa são os recursos que a gente tem. Como é que a gente vai ter uma sociedade que consiga gerar esses recursos para que a gente proveja para as pessoas coisas melhores? E será que ter alguém, o Estado ali provendo, é melhor do que ter um sistema em que você tem empresas concorrendo, pessoas, iniciativas, empreendedores tentando prover aquelas mesmas coisas? Direito, vamos pensar uma coisa que é importante na vida humana, comunicação, eu poder falar com alguém que não está aqui na minha frente, telefonia, internet. Por acaso piorou? Por acaso a gente perdeu acesso a isso quando o Estado deixou de ser o grande dono das companhias telefônicas e passou a ter um mercado bastante cartelizado ainda, um mercado com pouca concorrência, mas com alguma concorrência? Piorou a situação? Olha, por mais críticas a gente tenha à situação da telefonia, da internet, tudo no Brasil hoje, e são críticas reais, não dá para dizer que está pior do que num passado em que a sua linha telefônica demorava anos, em que ela é um patrimônio seu e que havia uma burocracia para consegui-la, em que, digamos, a comunicação era muito mais difícil. Isso é só um exemplo, tá? Mas acho que o que a gente vê é isso. Outro exemplo, transporte numa cidade como São Paulo. Será que a gente precisa ter uma autoridade delimitando a quantidade de carros que vai estar transportando as pessoas como táxis, limitando o número de alvarás, criando essa sobrevalorização de alvarás de táxi, negociando com empresas de ônibus que provêm um serviço ruim,
pouca quantidade, lento e ainda custam, além de tudo, 2 bilhões de reais por ano para uma prefeitura como a de São Paulo. Agora é mais, eu lembro que era em 2013, agora certamente é mais. Será que não dá para mudar isso? A gente acha importante que a pessoa tenha direito ao transporte, mas ter direito ao transporte, ou seja, oferecer para mais pessoas a possibilidade de se transportar, não é a mesma coisa de decretar que, portanto, o Estado vai ter que dar diretamente aquilo ou vai pagar uma empresa que vai ter um monopólio estatal para prover aquilo. Então, acho que é possível mudar, dado o nosso ordem legal. Acho que mudanças acontecem, estão acontecendo, mas sim, ela impõe entraves. Ela carrega muito dessa mentalidade mais antiquada. Essa mentalidade de que não, o papai Estado vai estar ali para te prover saúde, para te prover educação, transporte, entretenimento, tudo da sua vida vai girar em torno de serviços pensados em alguma esfera do funcionalismo público e que ele vai prover para você a um preço baixo, porque tem que garantir o acesso a todos. Garante o acesso a todos? O SUS está garantindo o acesso a todos? A educação básica está com acesso a todos? Deixa eu tomar esse seu termo, papai Estado. Papai Estado no Brasil compra muito. Papai Estado no Brasil é um papai muito comprador. Eu consigo dialogar com parcelas expressivas do empresariado brasileiro e convencê-lo de que papai deveria comprar menos se isso atinge determinados ramos de negócios? Ou eu só consigo conversar com certos segmentos de um empresariado que se diga mais liberal, enquanto outros não conseguirão compreender o que efetivamente seja este Estado liberal que algumas pessoas defendem, pregam e valorizam? Na minha experiência, hoje em dia, pessoas que são empresárias ou empreendedoras, aquelas mais sensíveis e que mais vestem a camisa do que seria uma bandeira mais liberal, de uma visão mais liberal, são justamente os pequenos empreendedores e empresários aí que estão lutando com um negócio ali que é muito a pessoa deles e que sentem na pele as diversas dificuldades institucionais, tributárias, regulatórias de se ter um negócio no Brasil. Acho que esse é um grupo, empreendedores, pequenos empreendedores, é um grupo que está bastante antenado com essas bandeiras. Grandes empresários às vezes também estão, mas como você disse, às vezes é até a página 2, porque na página 2, na página 3, você vê que no fundo o negócio dele cresceu e depende em muitos sentidos de contratos com o Estado, de regulações estatais que acabam protegendo ele como grande participante, o grande player do setor dele, barreiras comerciais, 1 milhão de coisas que acabam beneficiando diversos grandes grupos empresariais no Brasil. Existe esse mito, né? O mito de que o empresário é naturalmente o cara que defende o liberalismo. Não é verdade. Infelizmente, não existe esse cara médio básico que defende o liberalismo, porque sempre você tem um incentivo para conseguir uma coisinha ali. Esse incentivo sempre está dado, mas eu acredito que com discussão e que com alguma dose de boa vontade, ou de espírito cívico, ou de realmente querer fazer um Brasil melhor. Eu não sou totalmente cínico ou realista nesse sentido de achar que as pessoas são apenas, puramente, sempre egoístas, só pensando no seu. Eu aposto que dá para ter um pouquinho. Isso sempre vai existir. O mercado também vive disso, mas espero que tenha também um pouco que é algo que não é isso, né? Que é pensar que realmente eu quero um mundo melhor para viver. Não só eu quero ganhar um pouquinho a mais, eu quero que as pessoas ao meu redor vivam melhor. É claro que isso também se traduz para mim numa vida melhor. Sabe? Tem essa confluência maior entre o que é um interesse individual, egoísta, e um interesse mais coletivo. Mas, de novo, você tem razão, para o grande empresariado aí muitas vezes serão serão a favor de mudanças que os beneficiam, mas contra aquelas que vão prejudicá-los. Isso é verdade para todos os grupos sociais. Né? O que é interessante nesse caso é que normalmente o Estado faz parte desses planos de benefício. Com certeza. E essa conta é uma conta difícil de fazer. Eu queria terminar fazendo-lhe uma pergunta relacionada a textos seus que eu li e eu queria falar especificamente da questão da meritocracia. Existe muita gente que prega que precisamos viver numa sociedade de mérito, uma sociedade meritocrática. E você aponta que a meritocracia, na verdade, é algo intra-institucional. Dentro de uma dada organização, intra-organizacional, dentro de uma dada organização, faz sentido promover uma lógica de mérito, mas não na sociedade como um todo. Eu queria entender um pouco esse aspecto de por que não uma sociedade meritocrática, mas sim organizações que defendam a lógica do mérito internamente. Perfeito. Deixa eu entrar nessa distinção que eu faço, portanto. Primeiro, em poucas palavras, o que é meritocracia para mim? Aqui cada um pode ter uma ideia diferente. Né? Eu acho que é você atribuir a posição que uma pessoa tem, ou o prêmio que uma pessoa ganha, a remuneração que uma pessoa ganha, com base no mérito dela. Mérito que, em geral, ou é medido por esforço, por virtude, ou na maior parte das vezes, numa empresa, por exemplo, pelo quanto a pessoa produziu, entregou de resultado ali dentro daquela empresa num dado período. É principalmente uma lógica organizacional.
e que muitas vezes faz sentido. Olha, eu quero que a minha empresa seja mais eficiente, então eu vou premiar os meus funcionários não com base no tempo que eles estão aqui dentro, não com base em quem é filho de quem, mas com base no que de fato cada um deles entregar aqui de resultado para a minha empresa. É uma lógica que faz sentido também até no funcionalismo público. A gente vê que a instituição do concurso público como um meio principal de entrada no serviço público, por exemplo, foi algo feito com uma cabeça mais meritocrática, dizendo, olha, não deve ser sempre por nomeação. O caminho normal deve ser a pessoa entregar algo, mostrar que ela tem capacidade para estar aqui no funcionalismo público. A questão é que uma vez dentro do funcionalismo, parece que a meritocracia morre e você não tem mais aí a remuneração realmente pelo mérito. Mas é algo que pode fazer sentido dentro de muitas instituições. Não é única, talvez outras instituições se deem super certo se baseando em outros critérios. Tá? Mas é algo que eu acho que falta para muitas organizações, em especial para o Estado brasileiro, para a educação pública brasileira, por exemplo, por diversos setores do funcionalismo, que o desempenho do funcionário tem algo a ver com a remuneração dele e que o Estado consiga reter os bons e tirar os ruins. Isso seria o esperado numa sociedade que está sustentando esse Estado, deveria exigir isso do Estado também. Tá? Agora, se a gente transplanta essa ideia de meritocracia, que é, digamos, para usar uma técnica de gestão interna de uma organização, e que é tem outras igualmente válidas, não tem um juízo de valor aí. Se a gente transfere isso para a sociedade, com um discurso que muitas vezes chega aqui de que o mercado seria a ordem da meritocracia, que ele remunera de acordo com o seu mérito, de acordo com o seu trabalho, daí você tem um gap, aí você tem você chega numa situação que é patentemente falsa, sabe? As pessoas que estão no mercado mais ricas hoje em dia, elas são pessoas que tiveram mais mérito do que as outras ao longo aí da sua vida? Muitas das pessoas têm muito mérito, eu não estou aqui para dizer que quem tem ou quem não tem mérito, mas o que eu digo é, não tem nenhuma relação direta com isso. Eu nasci com muito mais oportunidades que uma outra pessoa, consegui chegar muito mais longe com menos esforço, por exemplo. Outra pessoa tinha um contato que foi super importante na vida dela e que o colega não tinha e, portanto, chegou mais longe. Outra pessoa nasceu sem condição nenhuma, ninguém nem ensinou ele a ler e escrever quando ele era jovem, então ele teve que batalhar muito mais para fazer um avanço, para chegar num ponto em que o outro já nasceu acima daquele ponto. Então, quer dizer, você não tem o mérito sendo premiado no mercado, porque o mercado não visa premiar o mérito das pessoas. O que o mercado premia é o quanto você é capaz de satisfazer os desejos das outras pessoas. Tá? Então, um apresentador de TV, um ator de TV famoso, um jogador de futebol famoso, vai dizer que ele tem mais mérito do que um professor de escola pública, um pesquisador, ou um gari que trabalha nas ruas de São Paulo? Ele tem mais mérito, ele tem mais virtude, mais esforço? Não necessariamente. Talvez não, talvez ele trabalhe menos, talvez ele se esforce menos, talvez ele seja menos virtuoso. Mas, gostando ou não gostando disso, o que ele tem a oferecer para a sociedade, que ninguém mais tem, porque ninguém joga bola que nem o Neymar, ou muito poucos jogam daquele jeito, é algo que a sociedade valoriza muito, a sociedade quer assistir aquilo, a sociedade quer aquilo e, portanto, ele gera esse valor e ele recebe isso em troca da sociedade. Tá? Não tem nada a ver com mérito aí. E qual é o perigo de você trazer essa daí a meritocracia não como uma técnica de gestão, mas como uma ideologia? Daí você gera essa distorção total da pessoa que, sem perceber que a situação dela não decorre do puro esforço dela, como se ela tivesse se criado a si mesma, decorre de uma série de fatores que ajudaram ela a chegar até ali, mas ela se entende, não, eu sou o produto do meu próprio mérito, e quem não chegou até aqui não teve o mesmo mérito que eu. Você justifica muitas vezes condições totalmente injustas, por exemplo, você se cega para o que são as verdadeiras desigualdades e diferenças de uma sociedade, e você cria também, eu acho que existe isso muito forte, esse sentimento ultracompetitivo na sociedade, que não necessariamente se adequa bem à cultura brasileira e não necessariamente é o que a gente aspira enquanto sociedade. Mas, daí eu quero fazer uma pequena ressalva, eu acho que mesmo essa meritocracia como ideologia tem um ponto que vale a pena ser ressaltado. Via de regra, num mercado que funcione direito, e mesmo no Brasil, que é um mercado bastante disfuncional, tem um governo bastante disfuncional, mesmo no Brasil, isso em regra é verdade, a pessoa que trabalha, que se esforça e que poupa, ao fim do seu período, os filhos dela, os descendentes dela, estão melhores do que ela estava quando ela começou. Então é possível, por meio do seu próprio esforço, ascender na vida. Existem caminhos para isso. Nada é garantido. Às vezes você estudou algo que se tornou obsoleto no momento em que você se formou. Acontece. Mas, via de regra, é a história de milhões de pessoas, por exemplo, que vieram para São Paulo, vindo de vários outros estados do Brasil, do interior de vários estados do Nordeste, por exemplo, vieram para cá, muitas vezes analfabetos, até com uma alfabetização muito precária, e cujos filhos, graças ao trabalho forte, pesado, implacável dos pais ao longo de muitos anos, os filhos já contam com acesso a oportunidades de escolarização, de curso de inglês, de acesso a tecnologias, de informática, possibilidade até de viajar para outros estados, até para fora do Brasil, que os pais nem poderiam sonhar. Foi o Estado que forneceu isso para esses pais? Não foi. Foi um mérito, daí sim, um mérito próprio, um esforço próprio, uma dedicação própria, partindo de condições muito baixas, que levou essa pessoa, com a ajuda muitas vezes de uma rede familiar, isso também existe muito forte, mas com a ajuda de outras pessoas, não com uma instituição que garantiu aquilo para ela, ninguém deu aquilo para ela de mão beijada, sabe? Ela realmente conquistou aquilo. Isso é real, isso acontece inclusive no Brasil.
Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia de que não, os pobres são pobres coitados, esperando a ação, de novo, do pai-estado, que vai elevá-los a um modo de vida superior. Não. Mesmo as pessoas mais pobres da sociedade são plenamente agentes e, se a gente não atrapalhar muito a vida delas, conseguem, paulatinamente, melhorar as suas condições, sim. E você ignorar esse esforço, fingir que ele não existe ou até dificultá-lo, você está prejudicando a sociedade brasileira, você está prejudicando o progresso social do Brasil. Então, nesse sentido, a meritocracia faz sentido. Não é que quem tem mais mérito vai estar mais longe. Isso não, porque as oportunidades são muito diferentes. Mas é que o mérito, sim, em alguma medida, via de regra, num mercado minimamente funcional, a pessoa consegue acumular, consegue ficar com alguma parte do valor que ela criou. O mérito dela, portanto, se traduz numa vida melhor para ela também. Muito bom. Uma nova forma de se pensar ou de se compreender o pensamento liberal, uma forma de entender o quanto jovens se ancoram em distintos posicionamentos ideológicos dentro de nossa sociedade e uma aula a respeito daquilo que podemos entender como o liberalismo. Joel, muito obrigado. Legal, valeu, Beto. Obrigado.